Olá, meu nome é Marcelo Alberto Gorski Borges, sou procurador federal aqui no estado do Paraná e hoje a nossa ideia é de fazermos uma análise crítica da ADPF 828 que tramita junto ao Supremo Tribunal Federal e traz reflexos no direito de propriedade como um todo. Eu vou tentar ser o menos jurídico possível, mas não tem como deixar de abordar a questão sob o ponto de vista jurídico, mas também sob o ponto de vista prático, principalmente. A DPF 828 foi proposta pelo partido PSOL durante o período de pandemia da Covid-19, com o objetivo, com o pedido de que fossem interrompidas as remoções de ocupações coletivas em todo o território nacional, que fosse determinado o levantamento das famílias existentes nestas condições, que fossem criados planos emergenciais de moradias populares e que fossem suspensas as remoções destas ocupações coletivas durante a vigência do estado de pandemia. A questão relacionada à existência do quadro de pandemia é, então, sem dúvida alguma, um precedente fático da ADPF 828. Houve o deferimento da liminar no âmbito da ADPF 828 e esta liminar ela acaba alterando o regime de reintegração de posse. Houve a extensão por algumas oportunidades desta liminar deferida, mesmo após o período de cessação do estado de pandemia. Temos agora, então, um novo modelo para a reintegração de posse vigorando no Brasil. E é isso que nós pretendemos hoje analisar. No âmbito desta ADPF, a Advocacia Geral da União e os estados se manifestaram de maneira contrária ao pedido veiculado, argumentando que o deferimento da liminar, na forma como ela foi requerida, faria com que nós, Estado brasileiro, tivéssemos um estado de insegurança jurídica, que poderia então estar inviabilizando as eventuais remoções das pessoas naquelas ocupações irregulares, com risco de comprometimento, então, das estruturas públicas essenciais à manutenção dos serviços públicos. Não obstante este posicionamento, o ministro Luiz Roberto Barroso acabou deferindo, o efeito liminar no âmbito deferindo a liminar no âmbito desta ADPF nesses termos que estão aqui transcritos, suspendendo, então, pelo prazo de 6 meses, contados da data de prolação da decisão, ou seja, a partir de 7 de junho de 2021, despesas, ocupações e ou remoções de natureza coletiva, tudo em âmbito nacional. Esta liminar, como todos sabemos, o estado de pandemia se prorrogou por mais algum período, Então, houve também a extensão de validade desta liminar deferida. Em 11 de 2021, houve a extensão por mais um ano. Em 30 de março de 2022, quando nós já tínhamos aproximadamente 75% da população já vacinada, sendo que os ministros André Moraes e Cássio Nunes Marques votaram de maneira contrária, houve, mais uma vez, o deferimento da extensão de validade desta liminar. Em 31 de 10 de 2022, então, houve o estabelecimento do regime de transição. Importante registrar que em maio de 2022, formalmente, oficialmente, foi então encerrado o estado de pandemia. Com isso, nós podemos dizer que encerrou-se o contexto, de fato, que fundamentava a liminar como ela foi deferida inicialmente. Então, passo seguinte, houve uma decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, esta datada de 22 de abril de 2022, alterando os fundamentos para a concessão da liminar. Sendo que, neste ponto, então, o ministro Luiz Roberto Barroso fundamentou sua decisão no quadro de avanço da fome e de queda da renda média per capita do brasileiro. Dentro desse contexto, a liminar por ele deferida, então, foi no sentido de determinar a instalação imediata de comissões de conflitos fundiários pelos tribunais de justiça e TRFs, tribunais regionais federais de todo o país, que deverão, então, realizar inspeções judiciais no local do litígio das ocupações irregulares, das ocupações de propriedade alheia,
e a realização de audiências de mediação de maneira prévia à execução das desocupações coletivas, inclusive em relação àquelas desocupações que já tivessem mandados de desocupação efetivamente expedidos. Continuando, a liminar ainda determina neste ponto específico, é uma redundância, né? A observância do devido processo legal para a retomada de medidas administrativas é uma redundância, porque qualquer medida que não tivesse observado o processo legal seria absolutamente ilegal e passível de pronto afastamento junto ao Poder Judiciário. Então, neste ponto, de maneira redundante mesmo a concessão da liminar. E o que importa dizer é a concessão de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida. Este último ponto, que compõe a concessão da liminar como um todo, né, já na nova conformação da liminar, digamos assim, coloca a necessidade de que as pessoas que estejam em situação de vulnerabilidade social sejam removidas para abrigos públicos ou adoção de outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Este ponto preocupa um pouco mais, porque você subordinar uma desocupação ao cumprimento desses requisitos significa dizer praticamente que a desocupação nunca será efetivamente executada. Então, agora a gente passa a análise. Bom, até o presente momento eu fiz um relato do andamento processual e deste momento em diante agora eu começo a fazer algumas críticas aos equívocos constatados, sob o nosso ponto de vista, em relação a esta ADPF. A arguição de descumprimento de preceito fundamental, em relação a elas, existe um princípio que se chama princípio da subsidiariedade. A ADPF, ela é cabível quando não é possível de utilização uma ação direta de inconstitucionalidade ou uma declaratória de constitucionalidade. E por que não foram utilizadas estas duas ações? Porque simplesmente não cabe em relação ao caso em específico. Não teria como nós chegarmos a um quadro de declaração de inconstitucionalidade das normas que fundamentam o direito de propriedade, né? Isso aí seria algo inimaginável. E também nós não temos conflitos em nível nacional no sentido de que e nem necessidade de que as normas que fundamentam o direito à propriedade que elas sejam declaradas constitucionais. Elas são efetivamente constam do texto originário da Constituição, então não tem menor cabimento uma ação declaratória de constitucionalidade. Então, a ADPF caberia, eventualmente, se nós estivéssemos tratando de textos legais prévios à Constituição Federal de 1988. E não é o caso, né? Nós temos o Código Civil, todos os regulamentos legais que tratam da propriedade posteriores à Constituição Federal. Então, eles teriam que ser manejados, se fosse para nós observarmos a boa técnica jurídica, por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade ou por uma declaratória de constitucionalidade. Por que foi utilizada uma ADPF? Porque a ADPF tem sido alargado o entendimento dela por parte do Supremo Tribunal Federal e tem sido permitido a implantação de medidas tais como a que nós agora estamos a analisar, uma ampliação do objetivo inicial daquele processo. Agora que falamos em ampliação do objetivo principal daquele processo, nós voltamos ao pedido. E para que a gente volta no pedido? Para explicar que no direito existe uma coisa chamada princípio da simetria. O juiz, o magistrado, o poder judiciário como um todo, ele só pode dar um provimento jurisdicional que tenha simetria com aquilo que foi pedido na inicial. E nós podemos afirmar categoricamente que a decisão, na forma como ela está posta hoje, a liminar do ministro Luiz Roberto Barroso, ela extrapola o princípio da simetria. Por quê? Porque não foi solicitado, e em momento algum por parte do autor da ADPF, pelo partido PSOL, o provimento jurisdicional nos termos em que ele existe hoje. Foi solicitada a interrupção das remoções, levantamento das famílias existentes, e outras providências durante a vigência do estado de pandemia, Covid-19. Como nós vimos, em maio de 2019, cessou o estado de pandemia Covid-19. Então,
Naquele momento, então, o ministro, ele mesmo desenvolveu argumentos adicionais que não estavam contemplados na inicial da ação. Então, ele mesmo percebendo a necessidade de uma fundamentação fática para sustentar a liminar na forma em que ela está colocada no presente momento, ele trouxe o aumento da pobreza e a diminuição da renda média do brasileiro para conceder a liminar nos termos em que ela está vigente atualmente. Então, nós podemos dizer que a decisão, nos termos em que ela está posta, ela é uma decisão extra petita, que viola o princípio da simetria em relação ao pedido colocado inicialmente. Outro equívoco em que a DPF incorre é no sentido que, a partir do momento em que ela determina a instalação das comissões de conciliação no âmbito dos tribunais de justiça e tribunais regionais federais, automaticamente é imprescindível a criação de cargos e funções no âmbito desses tribunais para que as comissões possam funcionar razoavelmente. Então, a decisão do ministro, na forma como ela está colocada, ela determina, ainda que indiretamente, a criação de cargos e funções. Isso não poderia ter sido praticado por parte do Supremo Federal em relação a esse caso em específico. Próximo ponto. Ao longo da sua fundamentação, o ministro Luiz Roberto Barroso traz ainda o modo de funcionamento do Centro Judiciário de Solução de Conflitos Fundiários, implementado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Este Centro de Solução Judicial de Conflitos é uma ótima iniciativa. Eu quero registrar que, em momento algum, nós estamos criticando a iniciativa. O problema é que a premissa ela foi importada para o âmbito da ADPF 828 com alguns equívocos, e eu passo a identificar esses equívocos. O primeiro equívoco é o seguinte: o SEJUSC do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ele é provocado, a atuação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos é provocada ou pelo juiz que está conduzindo a causa, ou por qualquer uma das partes que está seja como autora, seja como ré, naquele processo que tem um conflito fundiário em específico. Após esta provocação pelas partes, o juiz que conduz o Centro Judiciário de Solução de Conflitos faz uma análise da viabilidade ou não da tentativa de conciliação naquele caso em específico. Existirão os casos em que a intervenção será extremamente positiva e possível, então, e existirão também os casos em que a intervenção não é possível. Sendo que nos casos em que isso não for possível, neste juízo de admissibilidade será prontamente afastada esta possibilidade de intervenção do SEJUSC. O SEJUSC, como nós vamos ver na sequência, tratando de um webinário realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, ele ainda tem uma estrutura bastante precária, né? O desembargador Fernando Prazeres é coordenador desse SEJUSC e ele ainda, infelizmente, tem pouca estrutura à disposição do SEJUSC para funcionamento. De maneira que nós podemos, então, dizer o que eu afirmei inicialmente. É uma iniciativa extremamente válida, a busca pela conciliação sempre é uma iniciativa ótima, mas ela é uma iniciativa ainda incipiente. E onde é que entra o erro, o equívoco na condução, na fundamentação da ADPF 828? No momento em que ela determina como obrigatório, pegando o modelo do Estado do Paraná, algo que na origem não é desta forma, né? Na origem você tem que fazer uma análise, verificar a possibilidade, a viabilidade, o cabimento ou não. Então, houve uma transmutação no momento em que foi importado o modelo do Estado do Paraná para a DPF 828, que complica, traz inúmeras complicações para o Poder Judiciário para a implementação desta premissa. E nós passamos já a análise dessa dificuldade. Em dezembro, 15 de dezembro de 2022, o Conselho Nacional de Justiça realizou o primeiro evento buscando construir formas de efetivamente dar cumprimento ao regime de transição determinado no âmbito da ADPF 828. Foi uma reunião muito boa, né? Mas houve a explanação, basicamente, por parte do desembargador Fernando Prazeres e da equipe que trabalha com ele,
a respeito da forma como o Sejusc do TJ Paraná trabalha, mais ou menos da forma como eu acabei de expor para vocês, de maneira muito sucinta, mas mais ou menos nesses termos, e se constata efetivamente que ainda é uma iniciativa incipiente. E nesse momento é importante a gente imaginar a transposição desta realidade para outros estados que têm uma realidade econômica menos feliz do que a do estado do Paraná. Né? Estados com maior dificuldade de estrutura material, de recursos humanos e outras situações, agora eles têm uma determinação no sentido de que é obrigatória a implantação do Sejusc nesse sentido. Indiretamente, a gente chega naquele ponto em que o cumprimento daqueles requisitos colocados na liminar da DPF 828 para remoção das pessoas somente a partir do momento em que tivesse em condições de tranquilidade, segurança, em boas colocações no destino já de onde eles teriam sido removidos, fica de extrema dificuldade de efetiva implementação. Tanto é difícil esta efetiva implementação por parte do Poder Judiciário, que agora, no dia 27 de abril, 27 e 28 de abril, o CNJ fará uma nova rodada desse webinário, tentando construir uma forma de efetivamente dar cumprimento ao regime de transição que foi estabelecido no âmbito da ADPF 828. Mas o que nós podemos perceber e afirmar até o presente momento é que ainda não existe efetivamente, de concreto, uma forma de efetivamente dar cumprimento àquilo que está determinado no âmbito da ADPF 828. Então, fechado este ponto específico, nós podemos, à luz do que nós já analisamos, nós podemos fazer um juízo no sentido de que a decisão colocada no âmbito da ADPF 828 é uma demonstração, um exemplo de ativismo judicial, no sentido de que ele suspende a legalidade como critério decisório do sistema que trata do direito de propriedade no âmbito do Brasil, né? Trazendo uma nova forma de reintegração da posse quando isso é necessário, em se tratando de ocupações coletivas, né? Então, a forma do que está colocado aqui, na dimensão decisória, o ativismo consiste na suspensão da legalidade, seja da Constituição, seja da lei, ou de ambos ao mesmo tempo, como critério decisório. Nesta decisão ativista, a Constituição, o ordenamento jurídico, vem a ser substituído por um critério voluntarista, que pode ser puramente ideológico, econômico, moral ou religioso. E isso a gente acaba percebendo no âmbito desta liminar. Certamente são crenças do ministro que deferiu a liminar naqueles termos, são válidas, mas elas acabam por derrogar o sistema jurídico na forma como ele está atualmente vigente, tratando do direito de propriedade. Outra citação, tratando de ativismo judicial, esta é do próprio ministro Luiz Roberto Barroso, no seu livro Curso de Direito Constitucional Contemporâneo, agora de 2022, onde ele doutrina que nas demais situações, isto é, quando não estejam em jogo os direitos fundamentais ou os procedimentos democráticos, os juízes e os tribunais devem acatar as escolhas legítimas feitas pelo legislador, assim como ser deferentes, ou seja, dar atenção, dar validade com um exercício razoável de discricionariedade pelo administrador, abstendo-se, fazendo um exercício de autocontenção, de sobrepor a vontade do judiciário à própria valoração política. Isso deve ser feito não só por razões ligadas à legitimidade democrática, como também atenção às capacidades institucionais dos órgãos judiciários e sua impossibilidade de prever e administrar os efeitos sistêmicos das decisões proferidas em casos individuais. Os membros do judiciário não devem presumir demais de si próprios, como ninguém deve, aliás, nessa vida, supondo-se experts em todas as matérias. Este ponto final, esta parte, no sentido de que é impossível prever e administrar os efeitos sistêmicos das decisões que são proferidas em casos individuais, é extremamente importante, porque o legislador previu todo o regime de tratamento do direito de propriedade, e isso não é de hoje, né? Isso remonta a uma legislação nossa que é mais de centenária.
Então, existe toda uma fundamentação para o exercício do direito de propriedade, para que o direito de propriedade funcione como direito de garantia, como direito, como instrumento de fomento da economia, e a partir do momento em que você pode vir imbuído da maior boa vontade possível, mas você altera o regime de proteção quando você coloca que para uma reintegração de posse você tem requisitos adicionais que não são requisitos colocados na legislação, você está, sem dúvida alguma, praticando um ato de ativismo judicial, diminuindo o valor da legislação referente àquela situação específica e colocando um novo microsistema no qual você acredita, mas que nós não temos condições de prever se isso será positivo ou não. Então, encerrada essa etapa, nós podemos afirmar essa questão de que nos parece bastante claro que realmente essa decisão ela é um exemplo de um ato um exemplo de um ativismo judicial. Outro equívoco por nós constatados é no sentido de que a decisão não faz nenhuma diferenciação dentre aquelas propriedades que cumprem a sua função social e aquelas outras que não cumprem a sua função social. Da forma como está colocada a liminar, esta questão ela fica indiferente, né? Todas as propriedades que forem alcançadas por uma ocupação coletiva terão de passar pelo procedimento criado pela ADPF 828, sejam elas cumpridoras ou não da função social. E todos sabemos que aquelas que não cumprem a sua função social têm que ter um tratamento diferenciado daquela propriedade que está a cumprir a sua função social. A partir do momento em que nós passamos os olhos em todos estes equívocos técnicos, teóricos, jurídicos arrolados anteriormente, nós chegamos a uma conclusão, no sentido de que a decisão que está vigente atualmente no âmbito da ADPF 828, que ela é tecnicamente incorreta, que ela está destituída de fundamentos fáticos, pois a ADPF 828 ela foi ajuizada no momento de pandemia com foco e com um fundamento na existência do estado de pandemia, e o estado de pandemia de saúde pública, graças a Deus, ele não subsiste mais. Então, esse fundamento fático não existe mais a legitimar a decisão colocada no âmbito da ADPF 828, e da forma como ela está colocada, ela acaba sim por violar o direito de propriedade e as ferramentas de resguardo do direito da propriedade, como eles estão hoje colocados no âmbito da legislação brasileira. Eu acho que é muito importante nós trazermos estes pontos para debate, porque a ADPF, como os senhores viram, né, o Conselho Nacional de Justiça está se movimentando, correndo, se esforçando para dar cumprimento à decisão na forma como ela está colocada, mas nós não temos visto, no âmbito da sociedade brasileira, um maior debate dos fundamentos colocados, construídos e arrolados ao longo desta ADPF, para que isso seja efetivamente analisada a possibilidade ou não de implantação do modelo que foi trazido por iniciativa própria do ministro Luiz Roberto Barroso. A minha opinião é de que realmente é muito difícil de que os tribunais brasileiros consigam implementar a ADPF 828 da forma como ela está colocada hoje. E o meu entendimento seria de que o mais correto seria de nós colocarmos uma diretriz de atuação nesta direção do despacho assentado da liminar, assentada pelo ministro, mas não como uma determinação, um caminho de passagem obrigatória, necessária, imprescindível para que então fossem efetivamente executadas quaisquer desocupações coletivas. Muito obrigado pela atenção de todos